Amém, glória a Deus. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Amém. Acho que todo mundo achou, né? Dá mais um tempinho. Estão me escutando bem aí atrás? Sandra, Carlão, estão me escutando? Bem, Giovanni, glória a Deus. Então vamos lá, meus amados, vamos começar a leitura. Jesus, estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. A palavra diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu na figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Disse Jesus: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem onde Jesus está caminhando e passando por Jericó. E ali, Jesus havia realizado alguns milagres pelo caminho. Jesus acabara de curar um cego no caminho de Jericó. Então, ele entra na cidade de Jericó. E ali, ele caminhando em meio à multidão, se revela então um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. E eu não sei se vocês sabem que os publicanos, na época de Jesus, eram, se assim eu posso dizer, a raça mais odiada. Porque eles eram odiados? Porque eles eram judeus, que apesar de serem judeus, estavam a serviço do Império Romano. E assim, eles trabalhavam taxando o povo. Vou dar um exemplo. Imagine que nesse mercado a alface esteja a R$5. O publicano, ele vinha, ele taxava a seu bel prazer: eu acho que não vale 5, eu acho que vale R$10. E em cima disso, ele trazia o imposto. Então o povo judeu considerava os publicanos como traidores da pátria. E aqui está Zaqueu diante de Jesus nessa passagem. E Zaqueu, ele não é somente um publicano, mas ele é o chefe dos publicanos, ou seja, ele está no nível a mais. E a palavra diz então que Zaqueu anseia por ver Jesus. Só que Zaqueu era de pequena estatura. Zaqueu estava ali tentando chegar a Jesus e havia uma multidão na frente dele. E então Zaqueu tem uma ideia. Fala: eu vou subir num sicômoro, que era uma árvore naquela época, né? E até hoje existe, uma figueira brava. E não sei se você já ouviu isso. Quantos já ouviram em pregações aqui que a figueira brava era uma figueira cheia de espinho? Quem já ouviu aqui? O pessoal mais da antiga já ouviu, né? E quando a gente vai estudar a fundo, a gente vê que não é nada disso. Na verdade, a figueira brava, ela distingue da figueira natural, porque o fruto da figueira natural é um fruto comestível e da figueira brava não é comestível. A única diferença é essa. Então Zaqueu, ele sobe nessa árvore. E essa árvore, não sei se você já viu, ela é em Israel, pelo menos nas fotos. Ela é uma árvore onde tem um tronco reto, um tronco sem acessórios para subir, praticamente liso, e com alguns galhos. E então Zaqueu vai, sobe naquela árvore, e a palavra fala que o anseio de Zaqueu era por ver Jesus. Diga assim para a pessoa do seu lado: hoje o Senhor se revelará a você. Diga com fé: hoje o Senhor
se revelará a você. Então o texto conta que esse homem sobe na árvore e ele fica ali. E a palavra nos diz então que Jesus vem andando e Jesus passa por aquele local e olha para cima e vê quem é ali, Zaqueu, e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. E então o texto nos conta que Jesus vai à casa de Zaqueu, e mesmo aquelas pessoas ali estando em volta falando: nossa, mas Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Mas Zaqueu ignora todos esses argumentos. E então Jesus vai à casa de Zaqueu, e lá Zaqueu se assenta com Jesus. E eles provavelmente estavam ali comendo, né? Porque fala que Zaqueu se levantou para falar algo. Só pode se levantar quem está sentado. E então Zaqueu se levanta e fala: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se de fato defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes. E então Jesus fala: chegou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Amém? Amém? Meus amados, nós percebemos nesse trecho que Zaqueu era um homem que, apesar de ser um judeu, ele estava numa situação muito difícil, muito complicada. E eu quero mostrar para vocês hoje o nível de distanciamento em que Zaqueu se encontrava ao se encontrar com Jesus. Eu citei o primeiro traço, que ele era um publicano, ele era o chefe dos publicanos. A palavra também nos diz que Zaqueu era rico. E quando nós vemos no capítulo 18 de Lucas, nós percebemos que Jesus está falando com um jovem rico que se apresenta a ele. E Jesus fala para esse jovem rico, ele pergunta a Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: não adulterarás, não furtarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. E o jovem diz: tudo isso eu faço. E então Jesus fala: mas para você ser perfeito, vá, doa todos os seus bens aos pobres e você terá um tesouro nos céus. E a Bíblia nos fala que esse jovem sai triste. E Jesus olha para esse jovem e fala: é mais fácil passar um rico por um fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Então Zaqueu se encontra também nessa situação. Ele é um rico, ele é um publicano, ele é o chefe dos publicanos, ele é rico. E um outro impedimento de Zaqueu era a sua baixa estatura. E sabe, meus irmãos, trazendo isso para a nossa realidade, tem muitas pessoas que estão aqui hoje à noite, que estão aqui ouvindo essa palavra, pessoas que estão dentro da igreja, mas se encontram desviadas. Existem pessoas também que estão nos visitando pela primeira vez. Prazer, Júlio César, tudo bem? Você veio mesmo aí? Júlio César encontrou com a gente aqui ontem, falou: gostei da igreja, queria ver, e amanhã vou visitar, e está aqui. Vamos saudar o Júlio César aí? Seja bem-vindo, Júlio César, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Se for para Jesus, aplaude aí, gente. Se for para Jesus, tem que ser mais forte. Amém. Então, nós percebemos um distanciamento entre Zaqueu e Jesus, e Zaqueu e sua religião. E naquela época, os publicanos e pecadores, eles eram impedidos de adorar no templo juntamente com as outras pessoas. Por isso que no capítulo 18, Jesus vai contar uma parábola onde havia um fariseu e um publicano. E a palavra nos diz que o fariseu estava dentro do templo orando, falando: Senhor, muito obrigado, porque eu dou dízimo de tudo, porque eu jejuo 2 vezes por semana, e eu sou diferente desse publicano. E a palavra nos diz que o publicano estava do lado de fora do templo, e ele não tinha nem coragem de olhar para os céus. Ele batia no peito e falava: ai de mim, Senhor, porque sou pecador. Então eles eram impedidos de exercer a religião. Sabe, meus irmãos, eu percebo que, como eu estava falando, existem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão longe do Senhor, e se afastaram de uma forma com que elas nem mesmo se acham. E existem pessoas nessa noite que estão nos visitando pela primeira vez, e pessoas que não conhecem Cristo, que estão chafurdadas na lama do pecado. Não só do pecado, existem problemas que estão te corroendo. Muitos têm enfermidades aqui que são terríveis. Muitos aqui passam lutas terríveis com seu pai, sua mãe em casa. Muitos estão viciados em vícios de alcoolismo, tabagismo. Mas eu tenho uma notícia para você: Jesus chegou primeiro hoje. Jesus chegou na tua casa primeiro. E então, algo que me preocupa muito, eu estava assistindo esses dias agora um podcast de 2 neurocientistas, e eles estavam referenciando nossa geração como uma geração que é totalmente ligada ao prazer, uma geração hedonista. E quando eu digo isso é no sentido de que todos nós temos celulares, todos nós temos Instagram. Quem tem Instagram aqui? Quem não tem Instagram, melhor perguntar. Mas é o pessoal mais idoso não tem, mas o restante todo mundo tem. Então nós temos informação a todo momento. Nós somos uma geração que nós queremos algum entretenimento, nós temos um celular. Nós somos uma geração, nunca se viu uma geração tão fútil como a nossa.
Nossa geração, foi feito um estudo que nosso QI, ele é inferior ao dos nossos pais. É a primeira vez na história que acontece isso. E tudo está ao nosso alcance, aqui nessa telinha, no celular, no tablet. E há um dado ainda mais alarmante, principalmente dentro da igreja evangélica. Eu estava conversando com um irmão aqui da igreja ontem, e ele compartilhou da mesma opinião que eu. Estima-se que 60% dos cristãos são viciados em pornografia. 60% dos cristãos. E algo muito pior ainda, que as mulheres estão tomando o lugar dos homens nesse pódio. Então há algo que nos preocupa. E como é que a pornografia ela funciona no cérebro? Tem muitas pessoas que estão presas. Há uma liberação excessiva de dopamina, de prazer no seu cérebro, e você não consegue se desvencilhar disso. Somente com Jesus você vai conseguir sair disso. Mas isso é somente um dos cativeiros que eu quero falar nessa noite. Nós somos uma geração, é igual os meninos, eu vejo a geração do TikTok, é a dancinha rápida, mas nunca se teve uma geração tão frágil como a nossa. E sabe, meu irmão, talvez você esteja como Zaqueu. Zaqueu era um judeu legítimo, mas ao praticar essas coisas, ele foi se afastando da verdadeira religião, ele foi se afastando de Jesus. E talvez você nessa noite esteja da mesma forma. Você se afastou tanto que você não sabe onde está e você não pode se encontrar sozinho. Quantos de vocês estão assim? Quantas vezes eu fiquei assim? Eu me afastei tanto que para ser achado eu precisei de uma intervenção divina da parte de Cristo. A palavra nos diz então que Zaqueu, ele queria ver Jesus. E ele vai então e sobe nessa árvore. E, meus amados, essa árvore, existem 3 representações dessa árvore na Bíblia. Toda vez que nós analisamos uma figueira, um sicômoro, nós temos uma representação de Israel, em algumas passagens, e outra de outras coisas. Mas o que eu queria trazer é que essa figueira, ela representa 3 coisas na nossa vida. A primeira coisa que essa figueira pode representar é paz. A Bíblia nos fala em 1 Reis, no capítulo 3, verso 15, 4, 25 na verdade, fala: Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, todos os dias de Salomão, quer dizer paz. Também um episódio dessa figueira que ela quer representar a morte. Em João, no capítulo 1, nós vemos quando Jesus tem um diálogo com Natanael, e Natanael fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E então Jesus fala para Natanael: Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E a história nos conta que quando a mãe de Natanael houve o recenseamento de Israel, a mãe de Natanael escondeu ele debaixo da figueira para que ele não fosse morto, representava a morte. E existe essa figueira de Zaqueu, que é o que? Zaqueu sobe nessa árvore para ser visto. E eu te pergunto nessa noite: a multidão está te oprimindo, os seus problemas estão te oprimindo, mas essa figueira na sua vida, ela representa algo. Eu quero que você mentalize, ela representa para você a paz, você vai morrer debaixo desses problemas. Essa figueira, ela representa a morte na sua vida, ou você deseja fazer como Zaqueu, subir nessa figueira para ver Jesus? Esse é o pensamento que nós devemos ter. Há uma multidão nos focando quando diz aqui que Zaqueu era de pequena estatura. Talvez você esteja tão encruzilhado dentro dos seus problemas que você não consegue enxergar. Quantos já foram aconselhar uma pessoa e falaram assim: meu Deus, o problema é tão pequenininho? Mas para a pessoa não, ela não consegue sair dali, ela não consegue enxergar a luz do sol. É um problema gigantesco, mas hoje Jesus está trazendo luz ao seu problema. Hoje Jesus está trazendo luz à sua cura, à sua enfermidade. Hoje Jesus está mudando a sua trajetória. Diga para a pessoa do seu lado: hoje Jesus está mudando a sua trajetória. Diga mais forte: hoje Jesus está mudando a sua trajetória. E todos nós temos um desafio. E nós percebemos que Zaqueu, ao subir na árvore, ele se desprende de toda a do seu status, porque ele era um homem que andava com roupas nobres, era um homem da alta sociedade. Mas quando ele sobe ali na figueira, imagina um cara baixinho, essa cena cômica, ele subindo, as perninhas subindo na figueira, ele fica ali escondidinho. Então o que eu digo para você é que para que nós possamos ver o Senhor, nós precisamos ter uma atitude diferente. Quantos querem ver Jesus aqui? Quantos querem ver Jesus de verdade? Tenha uma atitude diferente. Quantos aqui costumavam orar de madrugada, ler a palavra, meditar? Quantos aqui gostavam de exercer as práticas espirituais do jejum? Quantos aqui já fizeram um propósito de deixar cabelo, barba crescer? Quantos aqui já fizeram isso para chamar a atenção de Jesus e hoje estão mortos espiritualmente? O Senhor nos chama a ter um relacionamento diferente. Zaqueu, a Bíblia nos fala que Zaqueu queria apenas ver Jesus. E quando nós lemos o texto, é como se Jesus não avistasse Zaqueu de longe. É como se Jesus estivesse vindo, parasse ali perto da figueira e olhasse para cima e falasse: Zaqueu, desce.
E algo que fala muito forte ao meu coração a respeito dessa passagem. Zaqueu, muito provavelmente, não queria ser visto por Jesus, mas ele gostaria de ver Jesus. E ele sobe e ele tem esse ato de ficar ali em cima, escondido no secreto. Tira a foto. Ele tem esse ato de ficar ali no secreto. E a palavra nos diz em Mateus 6,6 que entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ainda que você não queira ser visto pelos homens, ainda que você não queira ter fama, mas quando você entra no lugar secreto, não é os homens que te veem, é o próprio Jesus que te vê naquele lugar. Lugar secreto, obrigado. Lugar secreto é o lugar onde revela a intimidade. O lugar secreto é onde há a exaltação da parte do Senhor. Perceba que Zaqueu sobe, mas Jesus manda Zaqueu descer, porque no reino é invertido, para você subir você tem que descer. A única forma de alcançar algum lugar é descendo na presença do Senhor, descendo à casa do oleiro. Eu gostaria de trazer essa consciência hoje para a igreja, de nós chamarmos a atenção do Senhor novamente, de nós fazermos aquilo que nós deixamos de fazer no passado. E quando a gente fala de renúncia, a gente vê as pessoas tristes, olhando, conversando, porque é ruim a mensagem de renúncia, né? Mas não há como viver um evangelho sem renúncia. Não há como viver um evangelho sem chamar a atenção do Senhor. É muito forte isso. Zaqueu então, ele chama a atenção do Senhor. E a Bíblia nos fala que Jesus chega àquele lugar, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar em sua casa hoje. Diga assim: Jesus tem pressa de te salvar. Diga para a pessoa do seu lado aí. Jesus tem pressa de salvar. Diga para a pessoa do outro lado. Essa é a questão. A Bíblia nos fala que Zaqueu se adiantou a Jesus, ele correu, e quando ele corre a Jesus, ele sobe na árvore. Agora é o próprio Jesus que pede para ele descer depressa. Jesus é o mais interessado em te tirar desse calabouço que você está hoje. Jesus é o mais interessado em te tirar desses vícios que você está hoje. Jesus é o mais interessado em curar a tua enfermidade. Jesus é o mais interessado em te trazer de volta. Aleluia. A palavra diz então que Jesus fala para ele: Zaqueu, eu quero descer e ficar na sua casa hoje. E aquelas pessoas então criticam aquele homem, falam: por que Jesus vai ficar na casa de um pecador? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tinha muita gente aqui que era torta. Estava conversando com o irmão na igreja aqui anteontem. Ele falou: meu irmão, eu era muito doido, eu vivia na cachaça, na droga, na bebida. Mas quando Jesus veio para minha vida, tudo mudou. E é isso que Jesus quer fazer por você. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E se você se encontra doente nessa noite, Deus quer operar um milagre na sua vida. Deus quer te limpar, Deus quer entrar na tua casa e fazer uma mudança por completo. E quando Jesus entra na sua casa, Ele entra para arrumar, Ele entra para decidir as coisas. E quando eu digo casa, há dois sentidos para casa. Existe a casa física, sim, mas existe a casa espiritual. E você é morada do Espírito Santo do Senhor. A partir do momento que o Espírito Santo vem morar dentro de você, as coisas têm que ser diferentes. Quantos de nós temos ignorado a voz do Espírito Santo? A gente vai fazer qualquer tipo de coisa, o Espírito Santo está falando com a gente, está nos incomodando, falando: não faça isso. E você já está tão cauterizado que você não consegue mais discernir a voz do Espírito Santo. Antes você ouvia a voz do Senhor, você tinha um relacionamento, mas hoje a sua consciência está cauterizada. Mas o Senhor está nos chamando hoje novamente a ocupar um lugar de intimidade, a ocupar um lugar onde nós escutamos a voz do Senhor. E todos nós somos filhos. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos. E nessa casa que é você hoje, como tudo na vida, como o Criador criou, é tripartido. Você tem um corpo, uma alma e um espírito, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E assim também era, eu sempre faço isso, eu sempre falo isso para poder reforçar. Assim também era no passado, era dividido em átrio, lugar santo, santo dos santos. Então você tem que entender que você é um ser tripartido. Você possui um corpo espiritual, que é o seu espírito, você possui um corpo terreno. Gênesis 2:7 vai nos dizer que Deus assoprou do homem, Deus criou o homem do pó da terra, assoprou o espírito nas narinas, e o homem virou alma vivente. Então hoje a nossa luta é o seguinte: nós somos uma alma que tem um corpo espiritual e um corpo físico. Nós devemos lutar contra as coisas espirituais e também interagimos nesse mundo espiritual. E a Bíblia nos fala que aquele que a gente mais alimentar é quem nós vamos seguir. Pergunta para a pessoa do seu lado aí: você tem seguido mais a sua alma ou o seu espírito? Pergunta aí. Você tem seguido mais sua alma ou o seu espírito? E essa é a questão. Como eu falei na minha primeira pregação,
você começa a orar, e aí você se ajoelha, e aí, Senhor, toma meus parentes nas tuas mãos, toma minha casa, não sei o que, e você vai, e aí você está no âmbito da sua carne ali, você está orando, e de repente, as lágrimas começam a descer do seu rosto, você começa a se derramar na presença do Senhor, e você sente que há algo mudando a atmosfera do lugar onde você está. A única pessoa que é capaz de mudar algo, a atmosfera, é o Espírito Santo. Nós percebemos quando o Espírito Santo chega nesse lugar. Muitas das vezes o culto está chato, muitas das vezes a gente começou aqui a adorar, não está fluindo, de repente, tudo muda. Porque a presença do Senhor é o que muda o ambiente. E você está ali então orando, você está se derramando na presença do Senhor, somente em lágrimas, e chega ao ponto que você parte para o Santo dos Santos, dentro dessa casa que é o seu próprio corpo. E no Santo dos Santos então é o próprio Deus quem fala contigo. É o próprio Deus que começa a derramar sobre você uma porção diferente. É o próprio Deus que começa a derramar algo diferente sobre a sua vida. Quantos já experimentaram o Santo dos Santos aqui no seu quartinho de oração? Quantos gostam do Santo dos Santos? É um lugar muito gostoso de se estar. Como diz aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E então há um derramar no Santo dos Santos. E hoje, Deus me manda dizer para você que Ele tem saudade do Santo dos Santos. Ele tem saudade do lugar de intimidade. Ele tem saudade lá do lugar onde Ele te viu em cima da árvore, como Zaqueu escondidinho. Que é no secreto que existe relacionamento. Talvez você esteja como Zaqueu, seja a pessoa com os pecados mais asquerosos para você. Mas há salvação para você, há salvação hoje na sua vida. E a palavra nos diz então que Zaqueu se levanta das mesas e fala: eu vou dar vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E é interessante que a lei judaica estipula que se alguém tivesse defraudado outra pessoa, essa pessoa deveria dar o dobro. Zaqueu está falando que ele está dando 4 vezes mais. E Zaqueu também está dizendo em outras palavras: Senhor, eu não sou como aquele homem rico do capítulo 18 que tinha apego aos bens, eu sou diferente, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. O que isso quer dizer? Que salvação é necessária, antes da salvação é necessário o fruto do arrependimento e da reparação. Sem salvação, sem santidade, ninguém verá a Deus. Quantos de nós somos crentes, mas não fala com nosso pai há 5 anos? Quantos somos crentes e damos cheque sem fundo aí? Quantos somos crentes e fazemos tantas coisas erradas? Aqui Zaqueu está falando, tudo que eu fiz de errado eu vou reparar. E não vou reparar igual a lei manda, eu vou reparar 4 vezes mais. A palavra nos diz que se nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino de Deus. Então a salvação, ela demanda arrependimento. Efésios 2:8 nos fala que a salvação, sim, ela é pela graça, para que homem nenhum se glorie, mas para que haja salvação é necessário um legítimo arrependimento. É necessário uma legítima metanoia. É necessário uma legítima mudança de direção. Dudinha, faz o funinho. Tá fazendo? Faz aquele do Day One. Faz o Day One. E é necessário um legítimo arrependimento. Então eu sugiro, se você tem algum parente que você não fala há anos e você se diz cristão, vai lá, vai conversar com ele. Mais forte não é quem é procurado, é quem procura. Mais forte não é quem é perdoado, é quem perdoa. Nós precisamos nos discernir, nos diferir das pessoas do mundo. Se as pessoas do mundo não verem a salvação na nossa vida, não há como elas quererem experimentar da mesma coisa. A palavra nos diz então que Jesus grita para Zaqueu e fala assim: hoje salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Lembra que eu tinha falado que esses publicanos, eles estavam excluídos da religião judaica? E aqui Jesus está falando para ele: você é filho de Abraão. Eu estou restituindo não somente a sua filiação, mas eu estou restituindo o meu relacionamento com você. É isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer comigo. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno, ele restitui a comunhão, ele restitui o culto a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Estou sendo manso nessa noite. Estou me recuperando, minha saúde está meio debilitada. Mas não é pelo muito falar, é o Espírito Santo que convence. Então Jesus restitui. Porém, Jesus está sempre falando de 2 pilares.
Jesus está sempre falando sobre dois pilares que muitas pessoas confundem, até confundia muito no começo também, sobre salvação e sobre reino. Nesse mesmo capítulo, Jesus fala assim: estando eles a ouvi-lo, na casa de Zaqueu ainda, Jesus passou-lhe a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E então Jesus conta uma parábola, ou seja, a salvação chega à casa de Zaqueu, e Zaqueu pensa: agora sim eu posso herdar o reino de Deus. Porém não, salvação é uma coisa e reino é outra. A palavra nos diz que de João Batista até os dias de Jesus o reino era tomado à força, por esforço. Jesus conta então que havia um homem nobre que saiu para tomar um reino, e ele deixou os seus súditos. E então ele deixou 10 minas com os seus súditos, que era uma moeda da época. E ele falou assim: vocês multipliquem essas minas, e quando eu chegar eu vou pedir conta delas. E então ele vai para esse reino, ele é coroado rei, e ele volta. E ele pergunta então para o primeiro servo: o que você fez? O primeiro servo fala: eu multipliquei suas minas e hoje eu tenho 10 minas. O outro: eu multipliquei e hoje eu tenho 5 minas. Jesus fala: sim, você que tem 10 reinará sobre 10 cidades. O que tem 5 reinará sobre 5 cidades. E houve um dos servos que pegou a mina e escondeu num pano. E quando ele chegou, falou: Senhor, eu sei que tu és um servo mau, que o Senhor colhe onde o Senhor não semeou, por isso eu escondi a mina. E Jesus fala: servo mau e negligente, tira até o que ele não tem e dá para o que tem mais. E Jesus está falando sobre o reino aqui, porque as pessoas achavam que o reino ia ser um reino político de Israel. Jesus ia chegar para derrotar os romanos e tudo aquilo que estava acontecendo ali. Mas Jesus fala: não, existe um reino, existe um reinado de 1000 anos onde eu vou estar com vocês. Mas para o reino é tomado à força, diferente da salvação, que é um presente. Diga para a pessoa do seu lado: salvação é um presente, o reino é por esforço. É como Mateus 25. As pessoas costumam pregar Mateus 25 com uma visão, com um viés de salvação, mas não é. Diz assim: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. E ali nos conta que havia 5 virgens prudentes e havia 5 virgens nécias, também no hebraico, em algumas traduções tolas. E a palavra nos diz que elas saíram ao encontro do noivo, e todas elas tinham lâmpada nas mãos. E a palavra nos diz que as 5 inteligentes, prudentes, elas levaram azeite extra, mas as 5 nécias não levaram. Porém, a lâmpada de todas ainda estava acesa. E a palavra nos diz que ao tardar o noivo, todas elas dormiram. E então à meia-noite ouviu-se um grito: levanta-se, o noivo chegou. E então essas virgens se levantam, e as nécias falam para as prudentes: por favor, me dê um pouquinho do seu óleo para a gente poder entrar, para a gente poder encontrar com o noivo. Aí as prudentes falam: não, se a gente der para vocês, não vai ter óleo nem para vocês nem para a gente. Vá aqueles que vendem para comprá-lo. E então, quando elas estão comprando, o noivo chega e elas entram, as prudentes, e as outras ficam de fora. Meus amados, o que representa isso? Para que nós possamos reinar com o Senhor Jesus Cristo, é necessário ter óleo extra. É necessário ter óleo extra. Pergunta para a pessoa do seu lado: tem óleo suficiente aí para reinar? Cutuca aí, vou fazer igual meu pai: tem óleo suficiente para reinar? As 10 virgens, todas eram crentes, nos diz santidade, a virgindade, nos diz pureza, santidade. Lâmpada representa o espírito do homem, assim como dizem Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Porém, para que se chegasse na vida, era necessário ter óleo extra. E o óleo extra é a presença do Espírito Santo. E quando fala que elas dormiram, elas morreram porque tardou o noivo. O eufemismo que a Bíblia utiliza para a morte é sono. Adão dormiu, Lázaro estava dormindo. Sempre quando se refere a um justo, o justo não morre, porque o salário do pecado é a morte, e o pecado não tem poder sobre quem já foi salvo por Jesus. E então elas morreram. E eu te pergunto: se você morresse hoje, tem óleo sobrando aí para a próxima vida? Você reinaria ou ficaria de fora do reino? Jesus nos diz que fora do reino haverá choro e ranger de dentes. Não está se referindo ao inferno, está se referindo a ficar fora do reino. Já parou para pensar? Passar 1000 anos longe do Senhor Jesus? Será que você podia estar do lado dele? Não é sobre salvação, é sobre reino. Salvação, todos somos salvos. Você tem que manter sua salvação. Sim, tem que manter. Certo ponto, né? Assim como em Hebreus 6 nos diz. Porém, salvação é um presente, mas o reino é por esforço. E hoje eu te chamo a fazer uma auto-reflexão na sua vida. Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Jesus, Ele
enxergou Zaqueu no alto daquela árvore. Zaqueu era um homem que estava distanciado da religião, distanciado dos seus compatriotas, distanciado de Jesus. Ele estava num lodo, num charco, sem limites, sem precedentes. E talvez você nessa noite hoje esteja da mesma forma. Você esteja afundado em seus pecados, em seus problemas. A multidão está te oprimindo e você não consegue ver uma saída. Mas hoje eu digo para você, Jesus chegou na sua causa. Hoje Ele veio para te resgatar. E o Senhor tem pedido para você, para que você possa fazer algo diferente durante estes dias, para chamar a atenção do Mestre. Eu gostaria de cantar uma canção aqui. Vou fazer uma capela aqui. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu sei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, diga, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra